Vai a Brasília agora novamente com o Zé e o Bruno Pinheiro, que estão com uma figura importante que representa principalmente a bancada do agro, o deputado Pedro Lupion. Vai lá, Bruno. Ô Zé, então vamos lá então, Evandro, conversar com o deputado Pedro Lupion, que gentilmente conversa com a Jovem Pan. Para a gente olhar um pouquinho no retrovisor, o senhor é da mesma legenda do agora ex-presidente Arthur Lira. O senhor conviveu com ele nesses últimos anos, diversas pautas importantes. A frente parlamentar da agropecuária, em diversos momentos, obstruiu a pauta da Câmara dos Deputados, fez uma pressão muito grande ali. E de que forma que o senhor vê essa atuação de Hugo Motta, fazendo uma comparação, então, do comportamento de Hugo Motta para o de Arthur Lira nesses últimos anos? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado à Jovem Pan aí por essa oportunidade de conversar com vocês mais uma vez, cumprimentando a vocês dois aqui. Arthur Lira é um homem de compromissos, né? Ele fez o compromisso com a Frente Parlamentar da Agropecuária e cumpriu todos esses compromissos. É óbvio, foi eleito com 460 e tantos votos, de todos os espectros ideológicos e grupos partidários e bancadas temáticas dentro da casa. Tinha momentos que fazia concessão para nós, outros momentos concessão para os contrários à nossa pauta, mas nós temos uma vantagem numérica dentro da Câmara e dentro do Senado e conseguimos avançar com as nossas pautas. Aliás, a pauta da FPA nos últimos 4 anos dentro da Câmara dos Deputados ficou fechada. Nós limpamos a pauta, literalmente. Hoje, os problemas maiores que nós enfrentamos estão justamente no Senado, em que, da mesma maneira que fizemos com o Hugo Motta o compromisso de avançar as nossas pautas, de resolver questões específicas do setor agropecuário, nós também fizemos esses compromissos quando recebemos o presidente, agora eleito presidente empossado, o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para firmar esses compromissos, firmar os compromissos de que a nossa pauta anda, seja na questão do direito de propriedade, regularização fundiária, licenciamento ambiental, a legislação que é tão importante para nós em relação a crédito e seguro agrícola, isso tudo muito capitaneado e bem encaminhado aqui pela senadora Tereza Cristina, que comanda o nosso grupo aqui no Senado, mas dentro da Câmara a mesma coisa, compromisso firmado, papel documentado, para que o presidente Hugo Motta, caso seja eleito, imagino que deve ser, cumpra também com essa pauta da mesma maneira que o presidente Arthur Lira fez. Certo. A FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, conseguiu avanços importantes na reforma tributária. Entrou, como dizem os parlamentares, perdendo de 3-0 e acabou zerando o jogo. Teve avanços do projeto que era contrário aos interesses da agropecuária. Os senhores estão negociando muito, isso é muito importante. Mas nós estamos agora, deputado, diante de uma decisão do governo de fazer uma reforma, a reforma ministerial. E a possibilidade de um novo ministro da Agricultura. A FPA indica, está conversando, como está a situação? Vamos lá. A FPA é majoritariamente de oposição, A composição, vamos falar em duas coisas diferentes. Tem a Frente Parlamentar da Agropecuária e tem a bancada ruralista, que compõe essa frente parlamentar. Nós somos em mais de 350 parlamentares, entre Câmara e Senado, de praticamente todos os partidos. Óbvio que os mais à esquerda não estão conosco, mas a grande maioria dos partidos representados, então eu não posso falar simplesmente por uma questão política e ideológica. Mas não entendo que caiba à Frente Parlamentar da Agropecuária indicar qualquer ministro nesse governo. Nós temos uma responsabilidade de defender intransigentemente o produtor rural, defender os interesses do nosso setor, defender a nossa pauta, mas sendo crítico quando necessário e aplaudindo quando possível. Acho que a nossa relação com o governo tem sido essa. Óbvio que o governo tem nos dado muito mais motivos para brigar, muito mais motivos para enfrentamento do que para qualquer tipo de elogio. Mas ocupar não é defender? Ocupar espaço no governo? Não acredito até porque se tiver algum membro nosso, vamos dizer assim, participando efetivamente do governo, tendo um cargo de ministro da Agricultura, por exemplo, ele não vai conseguir entregar a pauta que a gente precisa. A essência do governo é contrária a nós. Você não pode ter dentro de um governo o MST sentado na ponta da mesa e o ruralista na outra ponta. Isso não casa, não encaixa. Nós defendemos a lei, nós defendemos a legislação, nós defendemos a ordem, nós defendemos o bom senso no dia a dia da nossa sociedade e principalmente a economia livre de mercado, que as pessoas consigam empreender, consigam crescer, gerar emprego. É exatamente contra a essência desse governo. Então é muito difícil a gente ter qualquer tipo de convergência. Quando a pauta é favorável ao nosso setor, e existem várias situações que ocorrem, a gente elogia o ministro Fávaro, elogia quando o governo acerta, elogia quando as coisas estão bem encaminhadas, mas quando tem problema a gente tem que fazer o enfrentamento. Zé, e agora de São Paulo, Evandro Cini tem uma pergunta para o senhor. Pois não?
Deputado Pedro Lupion, obrigado aí pela participação, né? Deputado sempre que também está à disposição para conversar conosco, sempre responde as mensagens quando a gente faz alguma consulta a ele. Aproveitando que a gente estava falando sobre essa questão relacionada aos ministros, uma dúvida aqui, geral, de quem está aqui no nosso estúdio em São Paulo houve uma informação aventada de que um dos nomes possíveis para ocupar, por exemplo, o Ministério da Agricultura numa reforma ministerial seria o nome de Arthur Lira. O senhor acabou de falar e mencionar a importância do Arthur Lira em entregar e cumprir com as negociações que foram feitas com a bancada que o senhor ocupa também. O senhor entende que o nome de Arthur Lira seria um bom nome para o Ministério da Agricultura? Vocês apoiariam o nome dele caso ele fosse indicado ao deixar agora a presidência da Câmara? Vamos lá, o presidente Arthur Lira, na última eleição nossa, que eu fui reeleito presidente da FPA, foi eleito também como vice-presidente para o Nordeste. Então ele compõe a chapa, né, compõe a executiva da Frente Parlamentar da Agropecuária. É óbvio que se o deputado Arthur Lira entender que seria correto ou que é de sua vontade assumir um ministério, não sou eu que vou criticá-lo. Vou criticar o Ministério da Agricultura, vou criticar a atitude quando errada, vou criticar a iniciativa quando errada, mas nunca vou para o lado pessoal, como nunca fiz com ministro nenhum, e também acho que a política não tem que fazer. Falei isso brincando esses dias, me perguntavam se o Lira fosse ministro da Agricultura, se eu ia apoiar o governo. Vou continuar sendo de oposição, vou continuar enfrentando o governo, vou continuar criticando as coisas erradas do governo, mas com uma diferença, de ser amigo do ministro da Agricultura. Então, para mim não vai mudar absolutamente nada. Tenho uma ótima relação com o ministro Fávaro, excepcional relação com o ministro Fávaro, mas quando tem que criticar, faço a crítica veemente e faço o enfrentamento, como acabamos de fazer na semana passada, com essa história absurda de tirar as tarifas de importação de gêneros alimentícios produzidos também no Brasil, que acabaria com a nossa produção agropecuária e a competitividade do nosso agro, simplesmente para jogar para a torcida, para dizer que estão fazendo alguma coisa. Então, continua o posicionamento claro, posicionamento crítico, posicionamento correto de quem defende um setor, independente de quem sente na cadeira de ministro. Eu lembro quantas e quantas vezes, governo Lula 1, Lula 2, governo Dilma, em que vários ministros foram excepcionais, como é o caso do Roberto Rodrigues, ministro Stefanes, a própria ministra Tereza Cristina, que foi gigante para nós no agro, tá certo que era um governo que nós éramos aliados, mas os outros que eu citei, que foram ministros em governos que nós sempre fizemos oposição aqui dentro do Congresso, eu lembro que meu pai era líder da bancada aqui, fazia um enfrentamento gigantesco com eles, quando acertavam e quando apresentavam pontos positivos para o agro, nós estávamos sempre aplaudindo, elogiando e ajudando a se realizar. A gente quer um plano safra robusto, a gente quer seguro, a gente quer que o setor seja respeitado, a gente quer direito de propriedade, e o ministro da Agricultura tem que nos entregar isso. Por isso que, com o ministro Fávaro, nós temos uma relação extremamente cordial, independente de ele ser de um governo em que nós, ideologicamente, somos claramente contrários. Evandro? Pode seguir agora, Bruno, era isso. Evandro, vou aproveitar antes de passar para o José Maria. A gente ouviu recentemente do ministro Rui Costa da Casa Civil falando sobre a alta dos alimentos. Há também uma reclamação de que não houve um apoio para os produtores de fruta. Na verdade também que deveria ter um incentivo. Houve ali uma orientação para que, se uma fruta estiver muito caro, comprasse outra fruta, uma laranja, comprar uva. Enfim, e essa história, está faltando um incentivo para os produtores de fruta? O senhor já foi no mercado, viu que a laranja estava cara, optou comprar uva? O que o senhor tem visto nesses últimos dias em relação ao cenário da alta dos alimentos? Veja, me choca muito, é importante essa tua pergunta, porque um ministro da Casa Civil falar para trocar a laranja por outra fruta que não conhece o que é a produção agropecuária brasileira. Não sabe o que significa fruticultura no Brasil e principalmente o que significa laranja no Brasil. Nós detemos 80% do mercado mundial de suco de laranja. Não é do Brasil, é mundo. Nós já passamos... Uma guerra, né? Não, nós já passamos a Flórida, nós já passamos a Itália, nós já passamos a Espanha, nós já passamos todos os nossos concorrentes em relação à produção de laranja e vem um ministro da Casa Civil falar para trocar laranja por outra. Então é surreal. É surreal que exista essa falta ou esse encaminhamento negativo ou essa falta de informação dentro do governo, que eu não posso acreditar que seja ingenuidade. Existe uma inflação. Existe uma inflação extremamente preocupante e o preço dos alimentos está alto, está caro. O café está caro, o arroz está caro, o feijão está caro, a laranja está super cara, a arroba subiu. Isso não reflete em nada na vida do produtor rural.
não vai para o bolso do produtor, não é o produtor que está ganhando. Isso é resultado de uma política fiscal completamente equivocada, que não se preocupa em segurar gasto público, que tem um déficit nas contas públicas gigantesco, aliás histórico, que não tem capacidade de controlar câmbio, muito menos a questão dos juros. Fizeram tantas falácias e tantos absurdos em relação ao presidente Roberto Campos, aqui na gestão do Banco Central. Agora, Galípolo, reunião semana passada, aumentou juro. Isso é resultado de uma política que não gera confiança do mercado. A desconfiança e a falta de percepção positiva do mercado financeiro faz com que a gente gere uma instabilidade gigantesca na economia, e o produtor, que supostamente pelas narrativas é o beneficiado pelo preço mais alto dos alimentos, não chega nele. Isso fica no varejo, isso fica no mercado. Não significa nada de ganho real para o produtor, até porque a inflação chega para ele também. Então a gente não pode aceitar isso. Como que resolve problema assim? Incentivar a industrialização, incentivar a geração de emprego, incentivar o crescimento da economia interna. Não é diminuindo tarifa, fazendo entrar produto de fora, que vai resolver o problema do produto nacional. Pelo contrário, isso vai gerar uma concorrência desleal que vai fazer com que o nosso produto fique mais caro. Lembrem, a gente paga insumo em dólar. Pesticida, defensivo agrícola, fertilizante, isso tudo vem em dólar. O aumento agora de 20 centavos, acho que foi, do diesel, vai direto no custo de produção. Vai direto no custo de produção, na logística, no transporte da nossa safra, nos tratores que nós temos que utilizar, no transporte dos insumos que vão para a nossa propriedade. Isso é resultado negativo direto para o produtor rural, que obviamente vai refletir na sociedade. Então, infelizmente, não há ainda a seriedade. Nós fizemos um artigo e uma nota muito forte da Frente Parlamentar da Agropecuária, quando tentaram criar uma narrativa absurda de que o agro seria o responsável pelo aumento do custo do preço de alimentos, dizendo exatamente que não pode um governo irresponsável nas contas públicas, inábil na economia, querer criticar qualquer um dos setores que esteja fazendo o que nós fazemos: carregar o PIB, gerar um terço do nosso PIB, fazer com que mais de 30% dos empregos gerados no país saiam do nosso setor. E vamos falar balanço comercial, né? 52% da balança comercial do Brasil sai das propriedades rurais brasileiras. Pois é, e a agropecuária não é como a indústria que gira um botão e começa a produzir, né? Tudo é preciso com antecedência, preparar a terra, plantar e depois colher. Isso é coisa de um ano, né? O agro pensa o ano que vem agora, né? Então a tendência é não reduzir os preços, não é uma coisa de momento. Não é uma coisa de momento, é um reflexo claro do mercado. Nós estamos falando... Diz que não tem desabastecimento, o senhor me falou que... Não tem desabastecimento, não tem qualquer tipo de cartel ou qualquer tipo de controle de preços, absolutamente. Pelo contrário, o produtor está fazendo sua parte e o mercado está recebendo os produtos. Como nós também estamos exportando. Vamos lembrar que praticamente 53% da nossa balança comercial é só China, que a gente tem que mandar para lá, que agora entramos com uma concorrência direta com os Estados Unidos, política Trump, apertando as questões da política internacional, que a China vai ter que abrir mercado para eles, coisa que nós estávamos aproveitando até agora. Então, assim, gera um problema gigantesco nas nossas commodities e também na produção direta de alimentos. Você disse bem, Zé, não tem produção que a gente consiga ter uma bola de cristal e prever como é que ela vai ser. Nós produzimos tudo que nós produzimos, com o volume que nós fazemos, sendo o terceiro maior produtor rural do mundo. Terceiro maior produtor rural do mundo, apenas atrás de Estados Unidos e China, e que a gente consegue fazer os nossos produtos chegar em mais de 180 países. Isso tudo com qualidade e com quantidade. Não foi à toa. Foi muito investimento em tecnologia, foi muito investimento em pesquisa, foi muita tecnologia aplicada, índices de produtividade cada dia mais altos, e mesmo assim a gente não tem logística, a gente não tem infraestrutura interna nas propriedades, porque as nossas propriedades não têm armazenamento, ou seja, a nossa armazenagem, a gente não consegue controlar preço, porque o nosso grão sai lá da propriedade e vai direto para o porto, porque não tem onde colocar. Eu ouvi isso no Departamento de Agricultura americano, no finalzinho do ano. Eu e a ministra Tereza Cristina estávamos lá, e o economista-chefe do USDA americano falou assim: como é que vocês querem ser o maior player mundial de commodities e de grãos se vocês não conseguem nem armazenar o que vocês produzem? E mesmo assim, a gente bate recorde todos os anos. Pois é. Evandro Cini. Eu tenho mais uma pergunta. Deputado Lupion, eu queria falar um pouquinho sobre a articulação com o governo atual.
O senhor já mencionou, né, que o senhor integra hoje a oposição e que, independentemente de ter uma pessoa que seria aliada ou não nesse ministério, que vocês continuariam tomando esta posição. Mas algo me chamou a atenção hoje em conversas que nós tivemos aí por Brasília, principalmente no momento em que o senador Humberto Costa mencionava a dificuldade que até mesmo ele enxergava. E olha que ele ocupa um cargo hoje pelo PT e tem extrema ligação com o governo atual. A dificuldade que ele também enxergava de articulação e conversa com os ministérios. Se alguém da situação está vivendo esse problema, eu queria saber qual é a sua visão, ocupando a oposição, da dificuldade que se tem hoje de chegar aos ministérios do governo atual. E se, no seu ponto de vista, a mudança de mesa diretora, de articulação no Congresso e das presidências poderia facilitar ou melhorar essa comunicação. Vamos lá, eu entendo que o governo está batendo cabeça, está perdido desde sempre e não existe articulação política, é zero, é nula. Ainda mais com essa questão das emendas parlamentares e dos recursos parlamentares estarem direto dentro do Congresso Nacional e não dependendo mais das secretarias do governo, acaba criando uma independência do parlamentar em relação ao executivo. Eu, particularmente, como deputado federal, tive mais de 100 mil votos no meu estado, represento mais de 100 municípios do Paraná. Eu não precisei ainda ir visitar ministro nenhum para solicitar alguma liberação de emenda ou atendimento a qualquer um dos meus municípios, até porque no cargo que eu exerço hoje como presidente da FPA, se eu for a um ministério, provavelmente meu prefeito será retaliado. Então eu tento tomar cuidado. Mas não existe articulação política. Não acho que a mudança de presidentes, talvez no Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, tenha um perfil muito mais incisivo, mais combativo do que o presidente Rodrigo Pacheco, que é muito mais diplomático, muito mais calmo nas negociações. Talvez tenha uma mudança de relação com o Senado. Na Câmara não consigo enxergar isso, não. Na Câmara entendo que se não houver uma mudança radical de condução da política do governo, de mudar os interlocutores, de alterar quem está cuidando do parlamento, quem está lidando com os parlamentares, quem lida com o presidente da Câmara e do Senado, isso não vai mudar de jeito nenhum, até porque o Hugo Mota, que deve ser confirmado presidente logo mais, tem um perfil muito mais conciliador do que o presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira é impositivo nas suas posições, por isso que sempre liderou com muita capacidade, com muita articulação, mas sempre fez o governo ficar de joelho, né? Então, a gente tem que entender como é que vai ser essa relação do Hugo com o governo e as mudanças que vão acontecer. Talvez, se mudar toda a articulação política do governo e gente mais próxima dos parlamentares estiver lá dentro do Palácio do Planalto, às vezes pode melhorar essa relação. Agora, não há mais aquela relação de interdependência com o Executivo e nós da oposição, como é o meu caso e tantos outros que estão na oposição junto comigo, continuamos atendendo nossos municípios, atendendo nossas bases, exercendo nosso mandato com muita tranquilidade, sem ter que dizer amém para o governo. E há quem diz que ajoelhou tem que rezar. Deputado, muito obrigado pela entrevista e pela conversa com a Jovem Pan aqui. Obrigado vocês, ainda bem que eu estou longe de ajoelhar, mas agradeço a vocês da Jovem Pan pelo espaço, vocês estão aí no estúdio, os amigos estão aqui comigo em Brasília e espero que a gente tenha um ano mais calmo do que o ano passado, mas as expectativas e perspectivas não são nada boas, não. Evandro, é com você. Valeu, Bruno e Zé. Vocês sempre entregando entretenimento além de informação pra gente aqui na nossa cobertura especial.